profetizar, Deus vai honrar, também sua casa abençoada será. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família... Muito bem, 14 horas e 37 minutos. De fundo, Os Levitas, Flávio Kaique, Minha Família. Uma linda música aqui na 104.9 na sua tarde, aqui na Sentinela FM. Pessoal, como nós tínhamos falando em família, toca no nosso coração muitas vezes os dilemas que tem dentro dos lares e dentro das famílias. Agora nós tivemos a pandemia, que foi algo inédito no mundo, que o mundo não tinha passado. E a pandemia trouxe uma série de experiências familiares. Uma delas que a gente pode falar, falando-se aqui no assunto que nós vamos entrar, a questão de saúde mental, é que a família já não sabia praticamente viver mais juntas, unidas praticamente ali 24 horas durante o dia. Normalmente nós fizemos aquela correria do dia a dia, saímos de manhã, voltamos à tardinha. Muitos voltam próximo à meia-noite para sair a 1h da manhã. E não temos aquela convivência, não só os finais de semana, com a família, principalmente trancado dentro de um apartamento, de uma casa, como foi na pandemia. E hoje, em questão de saúde mental, isso aí tem afetado e tem trazido consequências. Logicamente, não são somente esses fatores, pessoal. Existem outros fatores extras que também afetam. Mas baseado e preocupado também com essa situação que nós temos, que tem acontecido aqui em Alegrete, onde muitos jovens, principalmente jovens e adultos, têm tentado o suicídio aqui na nossa cidade. Então hoje nós convidamos para estar conosco aqui o Claudiomiro Oliveira. E também nós temos aqui a participação de dois amigos socorristas também que trabalham na saúde, na SAMU Mental com o Claudiomiro, nosso amigo Romeu Andrade e o Ayrton Correia, que fazem parte aí da guarnição de hoje, o pessoal que está de plantão no dia de hoje para trazer as informações para você. O que é a saúde mental? Você sabe que existe saúde mental em Alegrete, não é somente a SAMU Mental, não é somente a SAMU, existe um trabalho, um serviço especializado na saúde mental. Então nós vamos falar aqui com o Claudiomiro, dar primeiramente o nosso boa tarde ao Claudiomiro. Boa tarde, Claudiomiro. Muito obrigado de ter atendido o nosso convite, né? E deixamos você fazer aí a sua apresentação, então, aos nossos ouvintes aqui da 104.9. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos os ouvintes. E desde já agradecemos aí a oportunidade, né? E realmente é uma grande satisfação estarmos aqui, trazendo um pouquinho do nosso dia a dia, né? Aquilo que não é visto, né? A gente tem uma frase que é muito pertinente na saúde mental, né? O sofrimento mental, ele não é visto porque ele não sangra, né? Então, às vezes, o pessoal fica um pouco assim invisível porque ele acaba não sangrando. Mas, hoje, infelizmente, por conta da pandemia, a saúde mental hoje ela está muito em evidência. Então, o sofrimento mental decorrente da pandemia e de vários outros fatores, hoje ele está a mesma intensidade que a pandemia trouxe para o sistema hospitalar, na saúde mental está da mesma forma. Então, hoje eu faço parte do sistema de saúde mental, estou interino, né, na gestão da política pública de saúde mental do município de Alegrete, e estou trazendo aqui um pouquinho só do nosso dia a dia e da equipe, né? Juntamente comigo está o Romeu, que é técnico em saúde mental, socorrista desse projeto maravilhoso chamado SAMU Mental, Serviço de Atendimento Multidisciplinar de Urgência em Psiquiatria do Alegrete. Esse é o nosso orgulho, né, Zé? Que esse serviço só tem aqui, no estado não tem lugar nenhum, e depois daqui só em Brasília. Atendemos urgências e emergências psiquiátricas e damos todo um suporte para a RAPS. O que seria a RAPS, né, Zé? É Rede de Atenção Psicossocial. Então, aquilo que é difícil de fazer nas urgências e emergência, a gente faz não só atendimento de urgência, que é tentativa de suicídio, depressão, surto, a gente também acompanha esse usuário em toda a nossa rede.
Cláudio Miro, então hoje tu coordenas, então, seria assim o tipo, vamos dizer assim, a diretoria, o departamento de saúde mental aqui do município de Alegrete e as emergências através da SAMU Mental, seria isso, né? Exatamente, Zé. Hoje a gente tem um sistema, a saúde mental é dividido em vários serviços, né? Nós temos uma rede bem complexa e tem um diretor-geral que coordena esse serviço. Então, a gente tem três CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS 2, que é para o público, aquele público adulto, que é com sofrimento mental adulto, CAPS AD, que é para álcool e drogas, o CAPS Infanto-Juvenil, que é o CAPS I, para criança. Além disso, tem o residencial terapêutico, que acolhe, né, os egressos dos antigos manicômios, que é o nosso residencial. Depois a gente tem os terceiro turno, né, que é no CAPS AD também para atendimento psiquiátrico, aquele usuário que porventura trabalha e não tem um horário para ir de manhã ou de tarde, ele vai no terceiro turno à tardinha. E a nossa menina dos olhos, que é o SAMU Mental, que é esse serviço de urgência e emergência. Hoje, né, ele está funcionando até às 24 horas, de segunda a sexta. E finais de semana e feriado ele funciona 24 horas, dia e noite. Qual é o número de contato que o público pode ligar lá? É tipo um número direto ou tem algum número específico? Nós temos um problema na nossa linha, né? Infelizmente a gente teve aí uma situação mais administrativa e a gente acabou perdendo as linhas telefônicas. É uma questão da gestão da prefeitura, né? Mas já está tentando aí se fazer uma nova concessão com o pessoal das telefonias. Mas o nosso telefone é 991553363. Esse ele funciona com WhatsApp. Então a pessoa que precisar fazer algum atendimento, ligar e precisa, né, pode fazer o WhatsApp por esse número, que ele ainda está funcionando. Além dos números de emergência, né, 190, 192, 193, que eles também vão repassar para nós. E o nosso telefone fixo, que está na nossa base, que a gente fica no CAPS 2, que é o 3961-1033. Aí o pessoal pode ligar para esse número, que sempre vai ter alguém para atender ali. Tá certo. Esse atendimento também, ele pode ser feito se a pessoa está precisando conversar, muitas vezes está sozinha, quer conversar com alguém, vocês fazem esse tipo de atendimento também pelo telefone ou só esse atendimento de contato pessoa com pessoa? Muitas vezes tem um serviço já de referência que é para isso, né, Zé, que é o CVV. Que o CVV ele tem até uma sede aqui no município, mas a gente também, com certeza, precisa, né, o usuário está muito angustiado, né, às vezes só uma fala com alguém especialista ali, a gente já consegue também manusear essa crise, né, e às vezes não precisa chegar no local. Muitas vezes a gente faz esse tipo de atendimento, mas além do nosso serviço tem também o CVV, que é no caso para isso, né. Tá certo. Cláudio Miro, uma pergunta para vocês a respeito assim, nós temos lido e acompanhado na mídia, até por questões de informação da imprensa, que muitas vezes a pandemia ela trouxe sequelas para a nossa sociedade, até mesmo na convivência. Tu tens mais ou menos assim, só para o pessoal da Alegrete ter a ideia do que acontece. Às vezes nós vimos no jornal aqui ali, ó, uma tentativa de suicídio. Mas hoje, assim, tu tens um levantamento, uma média por mês. Vamos supor aqui nos últimos meses, quantos casos de suicídios tiveram aqui em Alegrete? Tivemos até agora, né, já computado, na verdade, né, a gente teve quatro casos consumados, uma faixa etária assim bem diversa, né? Mas tentativas, aquelas frustradas, a gente teve várias, assim, quase que tem uma média diária assim de 3. Logicamente, tem dias que dá bem mais. Média diária de 3 tentativas de suicídio. De suicídio. Ingestão medicamentosa, às vezes até... Geralmente, ingestão medicamentosa. Mas, às vezes, tem até por enforcamento, né? Às vezes até por, sei lá, arma branca, arma de fogo, né? Fora aqueles casos, né, que chegam para a gente, que são as ideações com planejamento, que às vezes não é computada ainda como tentativa, né, Zé? Isso aí, a maioria dos nossos atendimentos são esse tipo de situação. Pessoas com a depressão muito severa, né, por conta dessa, até por questão da própria pandemia, e elas acabam desenvolvendo um sofrimento muito intenso e acabam migrando para esse lado, né, que seria
no caso, a tentativa do suicídio. Então, além da depressão, né, o pessoal ficou muito recluso durante esse tempo aí, tem as questões sociais, que elas influenciam bastante também, né? Imagina um chefe de família que antes tinha uma renda X, hoje, de repente, passando necessidade, né? Isso é uma questão socioeconômica e também leva a isso também, né? Então, a gente tem, além das tentativas, tem as ideações que são muito mais ainda, a gente multiplica aí por 2, 3. Além das tentativas de suicídio, tem as ideações que são maiores ainda. Tá certo. Nós temos um quadro aqui que nós chamamos de... A gente traz sempre uma vaga de emprego já justamente para essas questões sociais que muitas vezes preocupa, né? Tu chegar ao final do mês ali, tu não ter o dinheiro para pagar o aluguel, tu não ter o dinheiro para alimentar a tua família, vão cortar a luz, vão te despejar. E muitas vezes a pessoa é um trabalhador. Às vezes a pessoa quer trabalhar, mas não tem um emprego. Então, diariamente nós procuramos prioridade na internet, procurar uma vaga de emprego para trazer. Mas, Claudemiro, nós estamos tocando aqui uma música família, e quando fala em família, a gente lembra de crianças. Eu estava conversando com o Claudemiro, pessoal, e ele falando ali que hoje tem adolescentes, jovens, que muitas vezes, além da tentativa de suicídio, eles estão... Qual é o termo técnico que tu falaste aí, Claudemiro? Cortando o próprio corpo como uma maneira de manifestar aí a sua angústia. Pode falar para a gente sobre esse caso? Assim a gente vê também, já tinha uma demanda bem importante, né? Antes da pandemia, antes da gurizada ficar recluso, aí a questão da socialização pelas aulas, vamos dizer assim, né? O jovem, ele começa, né, a ter essa socialização, a ingressão no mundo, enfim, através da escola, né? E isso ficou recluso. Infelizmente, a gurizada ficou em casa. Então, esses sofrimentos, eles passaram a acontecer muito mais, e a gente chama de autoflagelo. Então, é quando a criança, né, o menor, o adolescente, para aliviar aquele sofrimento e a dor e a angústia, ele se autoflagela, ele acaba se cortando. Mas isso não é o mimimi, como a maioria das vezes as pessoas dizem, né? Ou é bobagem, mas é simplesmente para diminuir um pouco da dor que ele carrega por conta da depressão e dessa angústia. E esse corte, quando tu fala, não é aquele cortezinho pequenininho, assim, que sente dor e para, né? É aquele corte realmente que causa uma preocupação até na integridade física dessa criança ou desse adolescente. Exatamente, são cortes profundos, né? Porque aquilo ali é que faz com que ele amenize essa dor, essa angústia que ele sente, né? Que ela é invisível, né? Mas assim, a gente tem visto isso direto. Além disso, tem um quadro de ansiedade, que tem a depressão, a ansiedade, e tem vários tipos de sofrimento, né? A ansiedade é pior ainda, e acaba doendo o peito, parece que o pessoal está infartando, né? Aquela dor de cabeça, várias questões orgânicas ali. Então, isso tem acontecido direto, tem chegado criança para a gente no serviço do CAPSI, que é o especializado com criança, e as demandas tendem a crescer, a tendência é a crescer, né? Infelizmente, o nosso serviço de saúde mental, ele tem, né, uma grande cobertura, mas as demandas, elas estão bem maiores do que eram antes. Então, até é bom essas oportunidades para a gente poder conversar, né, e dividir essas situações. Hoje, nas escolas, as demandas, principalmente relacionadas a demandas psiquiátricas, elas tiveram um crescente muito grande. Tá certo. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Romeu e o Ayrton também, que tem participado aí dessa jornada com você, Miro. Eu não sei se os dois, qual dos dois é pai, né? A gente fala pais, então já deve... Nas ocorrências que vocês atendem, assim, e até mesmo devem conversar ali muitas vezes com as pessoas, com os adolescentes, com as crianças, qual é a maior causa, o que vocês mais sentem na carência que essa pessoa tem, muitas vezes em relação ao seu próprio lar, em relação ao ambiente familiar? Se alguma vez houve alguma queixa de solidão, alguma queixa por falta de atenção dos pais, alguma queixa que ela não é notada dentro de casa. Isso aí muitas vezes acontece com o socorrista, né, que a pessoa chega no local e ele conversando para tentar fazer o salvamento, a pessoa começa a contar essa realidade dentro do seu lar. Se vocês já tiveram alguma ocorrência nesse sentido. Boa tarde, eu sou o Romeu Andrade, né, sou técnico em saúde mental. Realmente essas situações têm acontecido com bastante frequência. Por conta, né, a queixa das crianças e dos adolescentes em que a gente atende, quando a gente faz o nosso atendimento com menores de idade, a gente sempre pede o acompanhamento do conselho tutelar,
que é o órgão fiscalizador no caso de menor de idade. E na grande maioria das vezes é uma família desestruturada, às vezes é pela ausência dos pais, né? Que eles tentam compensar essa ausência dando presentes, dando celulares, dando notebooks ou qualquer outra eletrônico, mas aquele calor afetivo, aquele amor, aquele sentimento afetivo é deixado de lado, né? Então a criança vai se interiorizando e vai achando que o quarto é o melhor lugar. E aí que acontece essas automutilações que o Miro falou, assim, geral, e às vezes o pai ou a mãe não notam, só notam quando já é grave mesmo. Eu atendi um tempo atrás uma situação assim, de um adolescente de 14 anos, que a mãe era uma cuidadora de idosos, e ela não tinha visto, ela foi ver, até minha vizinha. Ela foi ver porque o irmãozinho menor disse que a irmãzinha estava machucada. Quando ela foi ver, ela estava toda cortada nos pulsos e nas pernas, aqui nas coxas, assim. E ela se desesperou, porque eu digo, mãe, as coisas acontecem, por isso que aquele olhar mais próximo, né, do filho, né, notar qualquer mudança de comportamento, tem que chegar perto, né? Isso acontece com bastante frequência, é uma demanda muito grande lá no CAPSI, essas automutilações, essas ideações suicidas é bastante grande. Então, Romeu, assim podemos dizer que o melhor remédio ainda é a atenção. A criança não quer muitas vezes ali o videogame, e hoje nós temos um problema, né? E vocês aqui que têm filhos e que acompanham muitas vezes os nossos adolescentes, que é chamada internet. Hoje, as crianças e tanto o adulto, nós estamos conectados 24 horas. Mas a criança é mais arriscado porque ela está com a formação do seu caráter. E muitas vezes o que a gente nota, e o pai ou a mãe, para não darem atenção àquela criança, elas permitem que a criança fique ao telefone desde a tenra idade. Tanto é que crianças hoje com 1 ano, 2 anos já estão no telefone, no celular, mexendo, e os pais, olha como ele é inteligente, mas ao mesmo tempo aquele caráter está sendo formado uma dependência, até porque libera certos hormônios que causam essa dependência na criança. Então, assim, conforme a palavra do Romeu, a atenção ainda é o melhor remédio. A atenção e o carinho ainda é o melhor remédio, vai ser sempre, né? E, conforme tu disseste, assim, e a mãe e o pai não prestam atenção, não fiscalizam onde a criança está navegando, né? Hoje, essas mídias sociais aí é um perigo, é excelente, né, enquanto suporte, né, como ferramenta, mas, ao mesmo tempo, se não for fiscalizado pelo pai, pelo responsável, pela mãe, se torna um perigo. Existem diversos tipos de jogos aí macabros pela internet, né, e que consegue tomar a atenção da criança, porque a criança é curiosa por natureza, a criança, o adolescente, no todo, né? O menor de idade, desde a tenra idade. A minha netinha, eu tenho uma netinha de 3 anos e meio, e ela usa direto o tablet, celular. Né? Então é um entretenimento para ela, né? Mas sempre monitorado pela minha filha, né? Então a gente cuida, a gente tem que prestar atenção no qual é o que está fomentando aquela curiosidade, né? Se é realmente alguma coisa educativa ou se, na verdade, é perniciosa. Tá certo. Vai levando a criança ou o adolescente para o lado do mau caminho. Uma dependência, né? Mas ainda assim, fazendo um ênfase, o carinho, a atenção do pai e da mãe, do responsável ali, tem que ser o carinho amoroso, tem que ser o cuidado, né? Quase que 24 horas, porque a criança e o adolescente, quando o pai dorme cansado, ele vai até altas madrugadas navegando pela internet, né? Tá certo. Vamos fazer aqui, Cláudio Miro, vocês já atenderam alguma ocorrência em decorrência desse tipo de ação, internet, ou que o filho foi tirado do telefone? Hoje, praticamente, se tu tira o telefone de um menino de 6, 7 anos, muitas vezes eles têm uma crise de ansiedade, né? Não sei se já chegou para vocês alguma ocorrência neste sentido. Já sim, Zé. Na verdade, né, o ego auxiliar, ao invés de ser o familiar, né, o pai, a mãe, enfim, desse menor ou da criança, enfim, ele passa a ser o telefone, né? Então, quando tu tira, parece que parte dele. E isso é muito traumatizante, porque tu imagina, ele vive num mundo sozinho praticamente, né? Sem um abraço, sem uma lágrima, sem um afeto, sem um calor.
e tu tira o telefone, aquilo ali, na verdade, passa a ser um gatilho. E a gente tem atendido sim, por conta disso, né? E já houve casos, até com o SAMU 92, eu já atendi a equipe atendi uma ocorrência junto com a equipe, que também foi mais ou menos assim, ó, o gatilho foi apenas o telefone. E o suicídio foi cometido, né, por arma branca, e a coisa assim bem desesperadora. Mas a gente tem tido, é bem difícil, né, mas bem por aí. Tá certo. Nós estávamos no telefone aqui com o senhor Alceu, que é um ouvinte aqui do programa, ele estava participando, trazendo a preocupação justamente com esses casos das crianças no dia de hoje com o telefone. Mas, então, o SAMU Mental é um serviço... pessoal, quem pegou essa explicação inicialmente, ele é um serviço, podemos dizer assim, pioneiro aqui na fronteira oeste, no Brasil, aonde só tem em Brasília, né, Claudimiro? Então, está se estruturando e, pelo que eu soube, já outros municípios já vieram aqui ver o modelo de trabalho que vocês têm para implantar aí nas suas cidades. Pode falar, nós temos 2 minutos para fazer o nosso fechamento, né? Se a gente pode trazer para a gente rapidamente sobre esse tema. Tá bom, obrigado, Zé. Na verdade, assim, o nosso projeto ele é pioneiro aqui no estado, né? E a gente já foi, pessoal... candidatos a governador, agora candidatos, né, já vieram buscar o nosso projeto assim para colocar nos seus planos de governo. Então existe hoje, na verdade, a intenção de ser colocado como um sistema de saúde, né, mais um sistema de saúde assim como já tem o 92. Então qual é a nossa intenção? Nosso projeto já está em Brasília, está nas mãos já do Ministério lá da Saúde, para ser colocado, né, Zé, juntamente com onde tiver as equipes de 192, as equipes básicas, como tem aqui, que é o suporte básico de vida 64, que é o nosso SAMU, também ter um SAMU mental, aquelas populações de médio porte, né, poder ter um SAMU mental estruturado exatamente como nós temos, que é um condutor socorrista e um técnico em saúde mental. Qual é a diferença, né, desse técnico? Esse técnico ele ter expertise, né, em CAPS, que seria a saúde mental, para realmente poder fazer essa flutuação na RAPS, né, na rede de atenção psicossocial. Esse é o grande diferencial. Então a gente está fazendo esse projeto hoje, o nosso projeto é um projeto do SUS, que foi uma Mostra SUS, 32º Mostra SUS, nós fomos colocado como um projeto inovador, né? E graças a Deus o pessoal hoje reconhece, né, muito mais fora do que na própria cidade. Hoje a gente é reconhecido quase praticamente todo o estado e tem algumas cidades aqui que têm já interesse em colocar esse projeto em ação nos seus municípios. Então, graças a Deus, o Alegrete ele tem coisas boas, né? Infelizmente, às vezes as pessoas não valorizam da melhor maneira como realmente merece ser valorizado, né, Zé? Mas assim, o projeto ele é muito grande, a gente tem além do projeto uma viatura adaptada que a gente está buscando aí, que mais adiante a gente vai divulgar, que é um outro projeto dentro do SAMU Mental. Tá certo. Bom, Claudimiro, me desculpe o tempo, né? Esse é o tempo que nos é disponibilizado, mas nós agradecemos, amigos, a participação, né? E nos colocamos à disposição aqui para qualquer divulgação. Essa questão, Mira, né, da questão, Claudimiro, do reconhecimento, muitas vezes o reconhecimento não dá voto para certas pessoas que querem ser o pai da criança. Então, muitas vezes até, não estou dizendo que é o caso, e isso a gente vê, né, de projetos que são lançados muitas vezes. Mas o importante, né, que eu, como fui bombeiro muito tempo, o importante é o muito obrigado da pessoa, é tu olhar aquela vida que te salvou, né? E normalmente eu te digo, esses profissionais normalmente não são reconhecidos. Você vai ver segurança pública, você vai ver saúde, dificilmente esse pessoal aí é reconhecido, a não ser pelo brioso e heróico trabalho que fazem, tá bom? Então, Claudimiro, eu estou então já esgotando aqui, muito obrigado, então, vou deixar tu dar o teu tchau então pro pessoal, Romeu, e trazer aí também o nosso amigo Ayrton, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, né? É o Romeu quem está falando, como diz outro. E que, ao mesmo tempo, nós queremos agradecer aos nossos grandes parceiros, né? Nessa vigilância de 24 horas, totalmente diária. Uma grande parceira é a Brigada Militar, que como acontece esses casos de qualquer tipo de distúrbio, ou a tentativa de suicídio, ou surto psicótico, eles nos acionam como referência, né? E a gente está tendo uma parceria muito grande com a Brigada Militar, com os bombeiros,
com o SAMU 192 e muito principalmente com a sala de vídeo monitoramento do município. Tá certo, então. Que é 90% das tentativas de suicídio na ponte, eles são os primeiros a ver, acionam os serviços, né? A brigada, nós, os bombeiros, 192. Então, eu quero agradecer a todos esses parceiros que estão junto com nós nessa luta aí. Tá certo, E então. agradecer a oportunidade. Um abraço grande. Estaremos. Uma boa tarde para todos os ouvintes aí. E sempre que precisarem, tomara que nunca seja preciso, né? Eu vou repetir o nosso contato de WhatsApp, que é o 991553363, e o nosso fixo, que é o 3961-1033, o mesmo telefone do CAPES 2. Um abraço, muito obrigado. De nada. Muito bem, então, pessoal, nós trazemos para você, até desculpa aqui os nossos convidados, mas o Félix já está chegando aqui com a nova programação, mas